A paz, igreja. Eu sou o Rogério Fernandes, popular conhecido como Rogério Esfirreiro. Sou casado com a Cláudia, pai de 2 filhos, a Joyce e o Joabe. A minha conversão ocorreu no ano de 87, mas no ano de 91 passei a caminhar juntamente com o pastor Juversino aqui no Ministério Batista Renovada. No ano de 2011, eu ouvi pessoas conversando sobre o assunto de funcionamento do intestino e eu percebi que tinha uns dias que realmente o meu intestino não estava normal, porque o meu intestino é um relógio, e nisso me chamou a atenção. E depois daquilo eu comecei a perceber que começou a dar umas pontadas na minha barriga, embaixo do lado esquerdo para o direito, como se uma faca atravessasse o meu intestino. E logo após disso eu fui percebendo mudanças constantes. Eu comecei a comer e me senti cheio, estufado. Depois eu parei de soltar gases, de obrar e enfim, cada dia aquilo foi se preocupando mais. Até então que eu resolvi procurar um médico. E quando eu fui ao médico, ele primeiramente me pediu um exame de endoscopia. Eu fiz o exame do estômago, nada constou e ele começou a ficar preocupado. Pediu para que eu fizesse um exame ainda mais profundo, que pudesse alcançar mais dentro dos órgãos do intestino. E eu fiz então a colonoscopia. E quando fiz a colonoscopia, o exame constou que eu tinha um tumor no colo direito do intestino. Sim, meus irmãos, realmente confirmou o inesperado, né? O que a gente não gostaria que fosse confirmado. Ali apareceu o tumor e o câncer foi constatado no meu intestino. E ali então começou uma nova fase. A preocupação, porque a gente começa a ver que a gente não é nada, a gente vê que o chão saiu debaixo dos pés, no meio da vida, que tudo poderia ser interrompido, sem dizer os filhos, a esposa, a situação que ficaria. Há um ano atrás nós tínhamos passado uma questão semelhante a essa já na família. Preocupava também a questão da minha esposa começar a viver uma situação tudo novamente, mas agora com o marido. E ali então nós começamos a buscar a misericórdia de Deus. A igreja começou a orar, a clamar, e muitos clamaram para que Deus pudesse ter misericórdia da minha vida, para que Deus pudesse mudar esse quadro, para que tudo isso fosse simplesmente uma forte experiência. Ao pegar o exame, confirmado esse câncer, nós fomos a uma consulta num gastro e ele falou que realmente era um caso cirúrgico. E aí então entrei em contato com o pastor Juversino, contei toda a história. Ele entrou em contato com o Hospital Evangélico de Curitiba e aí então eles pediram para que nós escaneássemos os exames, passasse para lá. Isso na segunda-feira foi passado para a junta médica do Dr. Simões, lá em Curitiba. Eles examinaram e constataram que o meu caso era um caso cirúrgico. Aí demos entrada com internamento no PA e com 3 dias saiu esta vaga para Curitiba. E eu fui para Curitiba numa quinta-feira, 19/5/2011, eu dei entrada no Hospital Evangélico em Curitiba. E aí então, na segunda-feira próxima, eu já fui para a sala de cirurgia ao meio-dia, para ser operado 1h da tarde. Após a cirurgia, então eu fiquei ali 7 dias, vamos dizer assim, 8 dias no hospital, porque eu entrei numa quinta-feira e na próxima quinta-feira eu já recebi alta. E até falei para o médico que eu não tinha condições de ir embora. Ele falou assim, não, você tem que se recuperar em casa. Mas na realidade a gente tem medo da reação que vai acontecer lá na frente. E aí então eu fui para a casa do meu amigo, da minha amiga do Vanderlei e da Beth, lá em Almirante Tamandaré. Fiquei lá até a reconsulta, que após 7 dias eu tinha que voltar. E um certo dia desse intervalo eu estava sentado numa escada lá e eu senti que a minha camisa estava toda molhada. Começou a verter um líquido da minha cirurgia. Como na segunda-feira eu tinha a reconsulta, eu não quis procurar um médico, não quis ir para um pronto-socorro. E esperei. E quando eu fui à reconsulta, o médico até não gostou muito de mim não ter procurado lá e ele falou para mim que não era brincadeira, que eu tinha um câncer e que eu teria que fazer 1 ano de quimioterapia. Quando o médico me disse que eu teria que fazer essa quimioterapia, e num determinado dia ali, depois que eu voltei para casa,
eu estava assim, pensativo, e a gente tem a certeza, a gente prega que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus ressuscita, até mesmo se for a vontade de Deus. E isso me fez lembrar de uma profecia que o pastor Júlio Miro me entregou num dia que ele veio pregar na sede, que Deus tinha algo para fazer comigo. Quando a gente entra na luta, a gente esquece. Parece que Deus permite a gente esquecer, para a gente viver só a gente e Deus, e para Deus ver como a gente se comporta dentro desta situação. Um dia desse, eu fui no salão cortar o cabelo e o Espírito Santo de Deus fez algo assim tremendo na minha vida. Eu sentei na cadeira ali para cortar o cabelo e a nossa irmã Sueli foi dentro da casa dela, atendeu um telefone. E nesse intervalo, eu senti que um fogo, um calor subia dos meus pés até ao alto da minha cabeça. Mas quando eu estava indo para o salão, eu não estava aguentando andar de tanta dor. E quando aquele calor passou, eu já não tinha mais dor. Um dia o Júlio foi me visitar em casa e eu comentei esse ocorrido para ele. Ele disse assim: já que você está me comentando isso, me contando, eu não ia falar nada, mas eu estava orando em casa e Deus me mostrou uma mão passando na parede e falava assim que Deus estava tirando tudo aquilo do servo dele naquela hora. Então eu creio que E as irmãs estavam orando na igreja 3 horas da tarde, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia. Eu creio que ali aconteceu o meu milagre. Ali as coisas começaram a mudar, ainda que eu tive que passar pela mão do médico. E nessa situação toda, passaram 30 dias até eu receber o meu resultado da biópsia após a cirurgia. E houve um desencontro de nome no hospital, e com isso a minha biópsia tardou. E só trazia mais aflição, mais dúvida, mais incerteza. Ora a gente estava bem, ora a gente achava que ia morrer, ora parece que tudo ia se acabar, porque por mais que a gente tem fé, mas a hora que a gente passa a experiência, a gente consegue reconhecer e conhecer nós um pouco, pelo menos, para saber como a gente age em circunstâncias que traz tragédia na vida da gente. Mas Deus, Ele é tremendo. Aquele mesmo médico que olhou para mim e falou que eu tinha câncer, que eu teria que fazer quimioterapia, quando a irmã Beth foi lá no hospital pegar o meu exame e encontraram, foi o mesmo médico que teve que falar para ela que eu não tinha nada, que o meu exame tinha dado negativo, embora com todo aquele quadro que eu apresentei de sangramento, que tudo levava a um câncer clinicamente. E o médico teve que falar que o meu exame foi negativo, o mesmo que me deixou lá embaixo da forma que ele se expressou comigo. Ele teve que abrir a sua boca e dizer que nada tinha. E quando eu fui lá no hospital, depois que pegamos o exame, o Dr. Ricardo ainda pegou o exame e falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas algo incomum, houve um milagre aqui, porque nada constou no seu exame, não tem o que dizer, a gente só tem que acreditar que houve um milagre na sua vida. Meu irmão, creia na palavra de Deus, Ele é um Deus profético, Ele me curou de um câncer, e para você ter mais convicção ainda que Deus pode te alcançar, que Deus pode te curar, lembra lá do Vale de Ossos Secos? Ali era um vale de ossos secos, não tinha vida, estava sequíssimo, e Deus agiu naquele vale e houve nervo, e houve veias, e houve carne, e houve pele, e houve fôlego de vida. Porque Deus não pode fazer o impossível na sua vida? O Deus que nós servimos é o Deus do impossível.